Salve, salve, meus amigos do Execução Fiscal em Curso, iniciando mais uma live temática com um nome de peso e para tratarmos de um assunto relevante. Muito boa noite, Sara, Fenóbrica, Marco Aurélio, várias pessoas já entrando aqui na nossa live. Muito boa noite a todos vocês. Vou procurar aqui a Bruna, que disse que estava tudo ok. Deve estar conectando também. Aqui a Bruna, vamos convidá-la. Aqui, convida a Bruna. E aí, vamos aguardar a conexão dela num assunto super importante para nós. Boa noite, Bruna! Boa noite, tudo E bem? aí, tudo bem contigo? Tudo certo? Eu até Olha, estava pensando, como que eu falo o seu nome? É alemão, né? é Como que se pronuncia? no Brasil, eu ia fazer essa mesma pergunta. No Brasil se fala Scherer, né? Scherer, E aham. na Alemanha é Scherer, porque não existe Scherer Scherer, no é. alemão. Em Não, eu não alemão sei seria nada de Scherer. alemão, então eu não sei nem Eu errar. também não, eu sei só as palavrinhas. Mas, Bruno, eu queria te perguntar, quando eu começo as audiências, tem um nome muito complicado, eu logo pergunto como é que é a pronúncia correta, porque eu sei como é que é, né? Às vezes tem uns nomes assim diferentes. Como é que é a pronúncia do teu sobrenome, por favor? Puga, normal. Puga, normal. Tá, então tá bom. Eu sempre sou acostumada a falar Bruna Santana Puga, P-U-G-A sem L, já é o P-U-G-A sem L. É que então, eu tava junto, eu fiquei, será que é espuga? Ou Não. espugar? Ah, Alguma tá, é coisa. porque tem um S, né? O S é de Santana, não tem nada a É, ver. me desculpa, acabei não te Nada. apresentando assim, com nome, sobrenome e filiação. Mas eu quero te agradecer imensamente aí o teu aceite para essa rodada de conversa. Tenho certeza que o meu pessoal que tá se aproximando aqui vai poder aproveitar muito, porque esse assunto, Bruna, esse é um assunto daqueles assim, ó, ferida aberta na execução fiscal, problema da responsabilidade do sócio. Esse é um dos top 5 assuntos da execução fiscal. E eu sempre digo para o pessoal, para os alunos, que a gente trabalha no tributário com societário do que a gente pode imaginar. É isso que eu queria falar. Mais com societário do que a gente pode, porque é muito Sim, societário inerente às execuções sim. fiscais. Muito. Sim, e essa parte da dissolução, né, principalmente ali com responsabilização, é um ponto muito sensível, né? Eu até É. falo quando chega um cliente assim, tá constituindo uma empresa ou é algum sócio, fala, ninguém sabe bem ali o que que é um administrador também, né? Aí eu falo, olha, o administrador, dependendo do que você fizer, você pode ser preso. Aí a É. pessoa, como assim? Eu falei, é uma responsabilidade grande. Então, assim, é um ponto muito delicado e eu acho que às vezes pouco falado, né, da responsabilização, em que caso ali seria considerado uma responsabilização, tanto em execução fiscal quanto em outras questões, né? Aham. Bruna, eu acho que um pessoal teu tá presente aqui na nossa live, também tem gente nova por aqui, o que é muito bom, sejam todos muito bem-vindos. Mas eu acompanho teu trabalho já faz um tempinho. Mas te apresenta pro pessoal, conta aí o que que tu anda fazendo, qual Claro. é que é o teu foco de atividade, aí, por favor. Então, boa noite, pessoal. Quem aqui não me conhece ainda, né? Os seguidores do Thiago. Eu sou a Bruna, eu advogo. Eu já tenho uns 8 anos advogando, só que com meu escritório já tem quase 4. E o meu foco na advocacia é na parte contratual, principalmente societária, constituição, né? Contrato social, reestruturação societária, acordo de sócio, essa parte bem de governança também, e contratos empresariais. E eu falo que hoje eu atendo uma boa parte das empresas dos meus clientes são empresas de tecnologia. Então, acaba que a gente tem ali que tomar muito cuidado e ter uma atenção especial, principalmente nessa parte societária e governança, ainda mais com essas novas reformulações aí, sócio entrando toda hora, saindo, distribuindo ali participação societária, o famoso equity que a gente chama ali, né, no mundo Uhum. societário para colaboradores. Então, é uma parte do societário com essas empresas de tecnologia que está bastante em alta ultimamente. Então, a minha atuação é bem focada nessa área. É impressionante como a gente consegue nichar dentro de nicho, porque o direito já é um nicho por si só, né? E aí, societário já é um nicho do empresarial, assim, eu que sou mais leigo aí, né? O societário eu julgo que é um nicho do empresarial. E aí tem um nicho dentro do societário, né?
Que É é a muito pessoa, né? O interessante. tipo de empresa que eu quero atender. Isso, Claro, existem diversos, né? claro. E o bacana é que o societário, até para o pessoal que tá acompanhando aí, como ele está em voga com essa questão dessas fintechs, essas empresas, essas novas, como é que é o nome dessas que estão sendo Não, gestadas aí? Ai, esqueci sim. o. Como Empresas, tá. as startups, no geral, Startups. Me sim. desculpa, me fugiu o Né? termo. Teve até um marco legal, né? Que teve bastante, inclusive, Isso. benefício, isso. É, e aqui na execução fiscal, sabe que a gente olha por cima do muro, assim, com um pouco de curiosidade para esse mundo novo, né? Que é esse novo direito, assim, da tecnologia, blockchain, enfim, todas essas temáticas, assim, metaverso, essas coisas muito Não, isso aí já é o doidas. high level ali. Isso aí já É, é. drogas pesadas, né? É o É. pessoal, é essa coisa tão inovadora, assim, né? Formas tão diferentes de pensar. E na execução fiscal, assim, eu me julgo que a gente é mais raiz, assim, para usar essa dicotomia raiz e Nutella, né? A gente trabalha mais com raiz, assim. O tributário por si só já é um ramo bastante legalista, assim. E nós, da execução fiscal, a gente tá meio que no meio do caminho, porque os processualistas nos julgam que nós somos tributaristas. Nós, processualistas, muitas vezes somos mandados embora para tratar do processo civil. Então a gente está meio caminho, e nesse meio do caminho a gente passa pela estrada do societário, que a gente precisa conhecer. Eu vou fazer um parênteses aqui. No meu concurso para juiz, não caía falência, por exemplo. Agora já é diferente, tá? Mas não caía falência. E eu trabalho muito com insolvência na execução fiscal. Muito. Então, a gente está assim recolhendo várias experiências, né, de vários ramos, de várias práticas, assim, e o societário é uma dessas que mais contribuem para o nosso entendimento dos processos, enfim, para encaminhar as coisas, né? E ao mesmo tempo a gente está começando a exportar. Estava dando uma aula hoje e a gente está exportando uma nomenclatura que é do esvaziamento patrimonial. É uma nomenclatura nossa, assim, da própria da execução fiscal que está sendo já compartilhado com outros ramos. Mas a gente, em geral, é muito raiz. E o societário, esse nos interessa muito, assim, e o pessoal que é do seguidor do meu perfil, que deve estar por aí, nos interessa muito conhecer mais, assim, do societário. E ele é muito desconhecido, por mais curioso que isso possa parecer, porque a gente está trabalhando aquilo ali, isso aqui é dissolução irregular. É dissolução irregular. Chega no STJ, é dissolução irregular. Tá, mas vem O que cá, o que que é, que é? né? Mas o que que é a dissolução regular, né? Que é um grande problema, assim, a gente nem entende o que que é dissolução irregular. Regular para saber o que que é fora do regular, né? E Exatamente. aí depois a gente tem uma ampla gama, assim, aquelas situações, eu tô dizendo, ó, abrindo meu coração, falando dos nossos problemas aqui, desculpa o ombro amigo, tá? Né? Mas a gente tem esses problemas, assim, o sócio que sai, né? E a empresa continua ou não, né? Ou todo o quadro societário cede as suas cotas para outras pessoas. Então tem uma série de coisas, sabe, que a gente olha assim e A fica com uma certa sucessão, né? A famosa sucessão ali dentro da parte do coisas societário. Quem que responde agora? Como é que eu faço? Isso é bem é complexo e, mesmo. e o STJ tá exatamente, ele julgou um pedaço desse assunto ano passado, no tema Uhum. 962 e o 981 tá aí pendente, né? Meus processos estão pendentes a esse respeito. Mas, Bruno, eu vou te fazer uma pergunta de US$ 1 milhão, tá? É Tá, assim, ó. Se tu der umas pinceladas nisso aqui, já vai salvar a tá. pele do pessoal. Bruna, como é que eu encerro uma sociedade? Finge que eu sou sócio de uma sociedade empresária e aí nós chegamos lá e nós não queremos mais a sociedade, né? E aí, o que tu diria para esse cliente? Eu quero encerrar minha sociedade. Isso considerando que nós estamos tudo de bom acordo, assim, né? Um Aham. divórcio consensual. Como é que se faz, Bruno? Ensina a gente aí. Tá. É porque existem, quando a gente pensa em ruptura do vínculo, né, social, do contrato ali, que a gente sabe que, vou falar aqui de limitada, né, que é a maior parte das Sim. empresas, acaba que a gente tem um pouco de dificuldade de perceber, tá, mas quando que ela se dissolve? Se é dissolução parcial, se é total, como é que funciona, né? Então, vamos lá.
o encerramento da empresa pode estar por vários aspectos. Vamos pela dissolução parcial, só para contextualizar, depois a gente vai para total ali, que é o foco, né? A sociedade, ela pode se dissolver ali parcialmente quando um dos sócios sai da sociedade, por exemplo. Não tem que fazer aquela dissolução para apurar os haveres, pagar esse sócio. Isso pode acontecer como, Bruna? Esse sócio pode vender essas cotas para outra pessoa. Os outros sócios de dentro da sociedade podem exercer o direito de preferência e comprar essas cotas. Ou então ele simplesmente pode, por exemplo, e aí existem vários casos, né, de saída dele. Morte é uma da saída, exclusão, né? Teve aí o bafafá esses dias da exclusão daquele apresentador de um podcast, que todo mundo fala, a exclusão por justa causa, a exclusão ali de um sócio que não paga, integraliza o capital. Existem várias formas de saída. Mas, enfim, no caso ali, então, a mais comum é a dissessão, né? Esse sócio vai sair, resolver a sociedade em face dele. Então, ele vai sair vendendo a participação dele, ou então exercendo o famoso direito de retirada, que também já teve um recente julgado do STJ, de que o direito de retirada seria direito ali potestativo do sócio. Ele pode notificar e sair da empresa. Se ninguém quiser comprar, ele pode mesmo assim sair, né? E aí, em regra, o que acontece? A diminuição do capital social dessa empresa, né? Se ninguém for comprar, enfim. E aí tem um outro procedimento para diminuição de capital, enfim, a gente não vai entrar aqui. Agora, a famosa dissolução total da sociedade, que seria realmente para encerrar, fechar as portas da empresa ali. O que seria essa dissolução total, né? O encerramento da empresa. Vamos lá, se a gente está de comum acordo aqui para dissolver a nossa sociedade, a gente não tem, vamos pegar um cenário perfeito, a gente não tem débito, a gente não tem né? A gente só tem ali os valores, a gente pode fazer diretamente um distrato, tá? Para registrar na junta comercial. O que é um distrato? A gente vai colocar ali que a sociedade vai ser encerrada, se tem valor a distribuir, a gente vai colocar ali, né? Constar ali que vai houver a distribuição. A gente só não pode esquecer que para isso precisa ocorrer a deliberação, né? Então, para a gente encerrar a nossa sociedade, vamos supor que tenha mais sócios. A gente tem que deliberar por essa dissolução. E aí tem que ter o quórum legal respeitado ali de 3/4 do capital social para a gente conseguir deliberar e votar por essa dissolução. Tendo isso aprovado e a gente tiver em comum acordo, a sociedade não tem débitos, a gente pode fazer o distrato dessa sociedade. E registrar na junta comercial. E depois eu até posso falar sobre as baixas em órgãos e tal, que pode até causar dissolução irregular. Agora, vamos supor que a sociedade tenha que fazer liquidação, ou seja, tenha passivos, tenha ativos, tenha que fazer aquele processo de inventário, né? Para a gente saber como que vai fazer. Aí a gente tem que entrar nas fasezinhas, que são as fasezinhas mais chatinhas, que todo mundo fala, né? Que seria ali a primeira fase de, olha, resolvemos dissolver a sociedade. Então, vamos deliberar, vamos dissolver. E aí, só que a gente tem bens, dívidas a pagar, a gente tem bens a partilhar. Como é que vai ser feito isso? Aí a gente entra na segunda fase, né? Que é a que a gente chama de fase de liquidação. Tá, Bruna, que fase de liquidação é essa? A gente tem que deliberar, né? Pela liquidação. Vamos lá, é que eu falo rápido, tá, gente? Primeiro a gente vai deliberar pela dissolução, ok? 3/4 do capital social, a gente deliberou pela dissolução. Nessa ordem do dia que a gente fala, e quem quer saber um pouquinho mais o que tem que constar nesses documentos e tal, corre lá pro DREI, Manual do DREI. DREI é o Departamento de Registro e Integração de Empresa. Então, vocês jogam aí no Google, Manual Limitada. Vai aparecer um manual atualizado que eu acho que eles ainda não tiraram da última atualização, então tá da Instrução Normativa 81. Então lá tem um passo a passo com relação à burocracia de junta. Então lá vai falar assim, o que deve constar na ata, né? Então, resumidamente aqui, quando a gente vai dissolver, respeitando o quórum, nessa ata que a gente vai deliberar pela dissolução, a gente tem que fazer o quê? Nomear o inventariante, o liquidante, ao invés de falar inventariante. O liquidante, que é uma das coisas mais importantes, que inclusive pode ensejar o quê? Na responsabilização dele pela baixa irregular da empresa, que aí vai entrar o seu caso ali de execução fiscal. Então, quem seria esse liquidante? Ele é como se fosse, para a gente exemplificar aqui, como se a gente tivesse uma recuperação judicial e tivesse o administrador ali, né? Vamos lá, vamos fazer uma analogia a isso. Então, esse liquidante ele vai ser nomeado pelos administradores, não precisa ser necessariamente um administrador ali, tá? Mas ele vai ser liquidado. Então, esse cara ele vai ter a responsabilidade de tudo naquele momento que ele for nomeado liquidante. A partir disso, que a gente vai entrar na segunda fase, que é a fase de liquidação. Aí, nessa fase de liquidação, é de responsabilidade, obviamente, do liquidante, ele vai ter que fazer uma penca de coisas lá, né? Ele vai ter que fazer um inventário,
dos bens, das dívidas a se pagar. Ele vai ter que alterar ali a denominação social, inclusive colocando É verdade. em liquidação, porque isso aí já torna a sociedade, por exemplo, lá, né, se ela for ter que fechar um contrato com alguém e tiver lá em liquidação, isso não vai acontecer, né? É como se fosse ali uma analogia mesmo à recuperação judicial, né? Em recuperação judicial, que é justamente para saber que aquela sociedade está se dissolvendo. E a gente vê isso mais quando são empresas que têm muitos bens ali, ou muitas dívidas, que precisa passar por esse processo. Porque normalmente, o que acontece numa dissolução irregular, Thiago? Normalmente as pessoas fazem de qualquer jeito, não dão baixa, Ou não fazem nada, né? não pagam as dívidas que tem que pagar, falar, deixa o pau quebrar aqui, desculpa a palavra, e aí faz a baixa lá, registra, né? E aí a junta pode encrencar com alguns requisitos, como, por exemplo, às vezes a publicação da ata de liquidação, a junta pode encrencar naquilo ali. Mas vamos lá, registra da baixa, ficou um monte de débito, ficou um monte de crédito, que a gente sabe que hoje pode dar baixa das empresas, principalmente se for microempresas, empresas de pequeno porte. Pode dar a baixa sem, em regra, pagar ali, né? A parte principalmente com relação às tributárias, né? Os impostos. Sim. E aí depois. Ele leva para casa, eu sempre ensino, vai baixar a empresa, mas vai levar para casa todo o Exatamente. Então não passivo. adianta nada, né? Não adianta nada. Não adianta nada. Então, nessa primeira fase ali que eu falei, teve a ata de deliberação para dissolução, depois a gente que nomeia esse liquidante, depois a gente entra para a fase de liquidação, que é onde vai ter as responsabilidades desse liquidante, como eu falei, fazer inventário, pagar, enfim, né, publicar essa ata de liquidação, tem que publicar, que normalmente a junta vai exigir. E por finalzinho ali, depois de passando por toda essa burocracia, que teria a parte do encerramento, a baixa mesmo, para registrada na junta comercial. Isso no mundo perfeito, né? Onde as partes vão fazer baixa na Receita, vão fazer baixa no INSS, FGTS. E aí que tá, aí você pode até complementar, que tá o problema. É um rosário, assim, né? De procedimentos que tem que rezar aí para dar certo, né? E vamos combinar, parece ser muito burocrático isso tudo, né? Tanto que a Lei Complementar 123 abreviou esse procedimento inteiro, assim, né? Mas, de todo modo, o processo, a parte que toca ao liquidante, que é de ultimar os negócios pendentes, né? Se tem um imóvel alugado, ele vai ter que entregar o imóvel alugado, tem que pagar a conta de telefone, encerrar a conta de luz, né? Essas coisas assim. Mas, assim, nos importa aqui no tributário, na execução fiscal, principalmente, o procedimento, assim, esse devido procedimento com relação aos débitos tributários. Porque cabe a esse liquidante, né, fazer essa apuração. Liquidar o passivo faz parte dele, vai ter que ou liquidar o ativo, né, que for necessário para pagar esse passivo, cabe a esse liquidante promover esses atos, né? E sabe que nos acontece muito, né, da gente olhar para dissoluções que foram contratuais, que foram levadas à junta, né, tiveram essa publicidade, né, do contratual, mas a gente depois percebe que tem débitos tributários, né, que foram esquecidos. Algumas coisas são bem, assim, bem estranhas, né, para não dizer cômicas, que ele pagou todo o ativo lá da União, o passivo da União, né, com a União Federal, mas sobrou lá uma coisa do Conselho de Administração, né, ou faltou lá uma multa do DENIT. Uma multa do DENIT que a empresa de transporte tinha. É uma coisa assim, sabe? Um detalhe que faltou. E o que me parece é que ele é tão custoso esse procedimento e ainda assim parece que tem alguma coisa que escapa dessa peneira, né? Que é justamente o controle que primeiro cabe ao liquidante. Inventário, né, de tudo, essa pesquisa, é quase que uma auditoria. E aí acaba caindo nas costas de quem? Do próprio liquidante, né? Que a responsabilidade é dele de fazer tudo isso. Então, realmente é bem complexo. Fora também, obviamente, a gente está falando aqui de empresas e sócios que têm boa fé e tal, mas a gente sabe que existe muito também os que não têm boa fé, né? Que fazem a baixa irregular ali. E aí tem processos, ou seja, processos que seja de consumidor, trabalhistas, que estavam já em andamento no momento que a empresa... E aí acontece a famosa sucessão, né, processual, o juiz, inclusive, aí você vai falar melhor do que eu, pede para citar, inclusive, o sócio responsável ali, para responder, né?
Claro, tem processos que podem estar pendentes, ou que às vezes não pode nem ter ciência, né? A gente percebe muito na execução que a gente opera milagres na execução. Eu brinco, mas é uma brincadeira meio macabra, que a gente faz o milagre do aparecimento do executado. Porque às vezes a gente manda lá a carta de citação, foi recebido, ninguém deu muita bola, mas na hora quando chega o Sisbaju de bloqueia valores, o pessoal corre para dar um jeito na coisa, né? E aí, às vezes, é tarde. E aí, assim, o funil já foi muito estreitado, então fica difícil de Isso. resolver. Não, e eu já tenho alguns processos. Eu tenho alguns processos de algumas empresas que a gente entrou, processos menores de outras demandas, que as empresas tiveram baixas irregulares no meio ali daquele processo. E aí, ó o problema. Aí você vai executar, tem a sucessão processual, tudo certinho, vai executar esse sócio que estava lá. E aí a gente descobre que é tipo laranja. Que a pessoa Isso já é não, outro que a problema. pessoa já não tem, já, né, pode bloquear o que for, não vai achar nada, a pessoa já tira tudo do nome dela. E aí tem muito disso ainda nessa parte do empresarial, né, no societário. Tem umas pessoas, às vezes até por boa fé, alguém que vai ajudar, dar o nome ali que acaba depois sofrendo essas consequências, mas já aconteceu isso com alguns processos. A gente vai atrás e assim, não adianta bloquear, não adianta penhorar, porque não tem nada, e a pessoa também não tá ligando por isso, porque às vezes já tem outros processos. Então tem muito disso, né? O que é um problema. E aí é aquele empregado que foi É. convidado a ser Aham. sócio, né? Vamos te dar uma grande oportunidade aqui. E aí ele vira sócio e casualmente na mão dele as coisas acabam quebrando, né? Ou por desconhecimento ele assumiu poderes contratuais e a gente olha pela documentação fria, assim, né? Quem tem os poderes contratuais? A Claro. empresa continuou funcionando, né, ao longo de um tempo ainda, posteriormente àquela cessão de cotas, né, ou a inclusão de um novo administrador, e aí vai ver e depara com essa situação do sócio laranja e às vezes umas transferências. Agora acho que os procedimentos da junta já andaram melhorando, mas era uma cessão fraudulenta que a pessoa sequer sabia que era sócia, né? De Sim. terem recolhido os dados. Nossa, eu tenho vários processos disso aí, vários, É de complicado. transferência de cotas para pessoas completamente desconhecidas com assinaturas, porque eu não sei como é que tá, acho que agora é tudo com assinatura com certificado digital, né? Pode, Mas tudo com certificado. no passado, sei lá, 10 anos atrás, era assinatura sem autenticação Ah, da firma. física, Então aham. ia aquela rubrica lá de qualquer jeito e se transferia a posição societária e aí ficava aquele. Depois chega lá o cara todos vêm pela defensoria, né? Pela defensoria, Ah, olha só, pegaram meus dados aqui e tal. E a Fazenda, inclusive, muitas vezes reconhece, né? A procedência do pedido porque houve justamente essa pessoa foi tão enganada quanto a própria e Fazenda às vezes, Pública, né, né? dá até bloqueio em conta, é conta salário, às vezes a pessoa já tá Sim, trabalhando. Eu já vi isso. É é uma complicado, lástima. Eu acho que por conta assim dessa necessidade de tornar a vida do empresário um pouco mais simples, né? O direito empresarial ele sempre buscou assim, os usos e costumes empresariais são fonte do direito, né? Tem sim. toda essa gama assim, porque é um ramo muito vivo, né? É tudo para ontem, é agora, e é tudo conforme os usos e costumes do mercado, assim. E muda É o muito que rápido, né? e muda, claro, agora já tem o Pix, e aí daqui a pouco vai ter outra coisa, né? E as coisas Exatamente. vão mudando, né? E ele precisou responder a isso aí. Só que essa facilitação, que é uma coisa bonita, assim, acabou proporcionando essas fraudes, né? São Ah, criminosos isso, que fazem isso, né? Mas tem isso aí também. Lastimam, mas infelizmente existe isso, né? com certeza. Não, e eu até ia trazer aqui também que a gente está numa era que muitas empresas maiores adquirem empresas menores, principalmente empresas de tecnologia, né? A gente vê Sim. aí o aumento dessa aquisição. Por isso que eu falo que o mercado de M&A também, de fusões e aquisições, está em alta. E aí a gente Aham. também tem só que lembrar, que eu até esqueci de comentar, que a partir do momento que uma empresa dessa é incorporada, né, ou tem uma fusão ali, ocorre essa dissolução também, né? Tem que ocorrer, porque aquela empresa ali, vamos supor, ela acaba, ela tem que ser encerrada,
para fazer É parte. verdade. Então, tem esse. E tá rolando muito agora. Eu imagino que os problemas vão vir daqui a pouco. Ah, olha só, que boa notícia que tu me dá, hein? Não, boa notícia, né? Para os empresários que não é, né? Sim. Mas é Ah, verdade, porque claro, é teve um aumento verdade. muito grande dessas incorporações, dessas aquisições de empresas menores, principalmente de tecnologia. Então, quando isso acontece, também tem o encerramento dessas empresas, inclusive para ser incorporadas às outras, e aí também tem que se respeitar o procedimento ali de encerramento, né? Obviamente que dependendo do grau de governança dessas empresas maiores que adquirem, tem toda ali uma due diligence, tem toda ali uma questão de governança compliance, aí tudo bem. Mas se a gente está falando de empresas um pouco menos assessoradas, aí eu acho que pode ter problema. É bem isso que eu estava pensando, que na prática eu vejo assim, quando tem recurso por trás, ou dos sócios, ou de uma outra empresa que já está absorveu aquela atividade, porque às vezes tem empresas que os caras têm várias, né? Uma é suprimento de informática, outro Ah, é mesmo grupo, fornecimento né, econômico. de hardware, outro é software, outro é varejo, outro é, né, com várias importação. E aí tem várias empresas que fazem parte do mesmo complexo empresarial, que grupo econômico por si só não é Ah, ilícito, né? Precisou vir aí a lei da liberdade econômica, né? aham. Precisou vir a lei da liberdade econômica para explicar que focinho de porco não é tomada, né? Como se fala aqui no Rio Grande do Sul. Mas, de todo modo, é isso que eu percebo. Quando tem dinheiro por trás, a coisa vai mais razoavelmente bem, assim, né? Agora, e a gente trabalha assim com a crise, né? A execução fiscal trabalha com a crise, assim, porque tem a burla, mas também tem muito da crise. E aí faltou dinheiro para providenciar tudo isso, porque, olha só, tem os teus honorários, às vezes tem um contador, né? Esse liquidante às vezes é remunerado, né? Tem despesas que às vezes o ativo não consegue suportar, né? Despesas correntes, assim, de pronto emprego, né? Sim, Tem que pagar contas, tem que chamar um guincho, tem que, né, pagar uma coisa, uma reclamatória que é para agora, e por aí vai, né? sim. E aí falta dinheiro e vai ficando isso aí. E muitas me perguntam em audiência, em aula, tá, mas o que que eu faço, né, para eu não entrar na dissolução irregular? E é assim, ó, tem que fazer o procedimento correto, que é todo esse rosário, essa missa que tem que rezar, né, dar 3 pulinhos na frente da igreja e tal, para conseguir cumprir É com tudo, né? burocrático. E depois dá a baixa em todos os órgãos, né? Porque a partir do momento que você dá a baixa na. Esse todo o procedimento que eu falei, a gente faz na junta comercial. Aí deu o encerramento, passou pela dissolução, pela liquidação e pelo encerramento, extinguiu. Beleza. Só que aí também tem como responsabilidade do liquidante de ir em todas. É um serviço que hoje a gente delega para os paralegais também fazer, né? A parte de órgão, prefeitura, né, na Cefaz, em tudo a gente teria que fazer baixa, dependendo do tipo de empresa ali nos órgãos reguladores, né? Então, Sim. são várias, é bem burocrático mesmo. E aí veio a Lei Complementar 123 trazendo essa, entre aspas, benesse, né? Com essa transferência da responsabilidade automática, né? E não é isso que é engraçado, né? Que não é nem pro administrador, é para todos os sócios, né? Para todos os sócios. Quer baixar, baixa. Mas Baixar, não vai baixa, mudar é muita para coisa. agora. Mas, mas, Exatamente. mas leva a responsabilidade, né? Responsabilidade. Bruna, dá uma dica assim para essa turma, até para eu aprender. O que mais a gente poderia fazer, sabe, para se acautelar? Porque no universo que eu trabalho, assim, das execuções em crise, de não ter mais dinheiro, enfim, o que os sócios ou os outros advogados que estão assistindo aqui também poderiam cuidar, né, nesses procedimentos, assim? Olha, a gente quer dar baixa, que tem essas execuções aqui, a gente quer resolver essa empresa e minorar os prejuízos, né? Ou como é que fala? Redução de danos, né? É, Redução de danos. O a que a gente primeira dica que poderia eu dou fazer? é que começar, se tiver uma parte contratual bem feita, do tipo assim, teve um problema, a gente vai ter que dissolver, que seja ali resolver a sociedade, fazer um distrato. O procedimento ali, além do legal, previsto entre as partes, como que vai ser, quem que vai ficar responsável, até quem possivelmente poderia ser o liquidante. Por quê? Porque a gente tem, vamos supor que um sócio administrador seja liquidante. Aquele liquidante, ele é responsável, inclusive, e aí que está um problema,
pelo registral de extrato ou dar a baixa final ali. Vamos supor que isso não acontece pelo liquidante. E aí, principalmente se a gente tiver na lei complementar 123, a responsabilização dos outros sócios também, perante aquilo que não foi feito também pelo liquidante. Então, alinhar bem como é que será feito esse procedimento, acredito que seja o ponto assim que nós, advogados, podemos ajudar nessa fase pré, né? Aí tem o procedimento, obviamente, que teria que buscar assessoria correta, né? Uma assessoria contábil, e eu falo que não é só o advogado, também é muito contador e paralegais que lidam ali com juntas, com estabelecimentos, que é um outro mundo também, né? E muita gente acha que também o advogado ele absorve toda essa parte, né? Essa parte do paralegal. Acaba não compensando pela burocracia e tudo, né? O meu escritório mesmo tem parceria específica com uns paralegais que fazem esse serviço. É um outro mundo, senão eu ia advogar, eu ia fazer serviços de burocrático. E acredito que na parte, né, depois dessa parte contratual, a parte de uma boa assessoria, a parte final ali seria mais conta, né? Seria mais conta, e aí questão de gestão de negócio. Concorda comigo que você deixar a sociedade chegar num ponto onde ela fica, onde ela não tem liquidez, onde ela não consegue se pagar e cada vez piorando, e a gente tem até alguns outros mecanismos, como a própria a recuperação judicial, outros. É porque às vezes nem sempre a dissolução acontece porque os sócios querem, né? Às vezes é porque não tem mais jeito ali na situação. Sim. E existem outros mecanismos, como a própria recuperação judicial, que pode ali, se feita no momento certo e com um plano de negócio certo, pode salvar, às vezes, até a empresa, né? Então, acredito que na parte de gestão de negócio, é bem falha nesse aspecto. Às vezes a empresa chega pra gente aqui numa situação dessa e aí você vai ver ali, tá tudo errado, tudo bagunçado. Parte contratual, parte de gestão, parte... Então, acredito que nessa parte interna de governança e de diligência é o que normalmente salva a empresa ou faz com que a empresa se dissolva da pior, né, da menos pior ali, a gente pode dizer, forma possível. Olha, isso aí, gente, se vocês soubessem o quanto vale essa dica, que nem é uma dica estritamente processual jurídica, Jurídica, né? mas essa da parte da gestão econômica, né? Da organização da empresa. Qual o tamanho do valor dessa dica aí? Vocês, olha, guardem isso aqui com carinho, porque vai ser muito útil no futuro. Eu quero te fazer uma última pergunta, assim, vamos imaginar a seguinte, um sócio que, por exemplo, ele era sócio, dono, digamos assim, popularmente, de um restaurante. Ou uma casa de festas infantil, né? Uma casa dessas festas de criança. E aí, durante esse momento aí de arroxo da pandemia, enfim, esse tipo de atividade, ele foi proibido. Foi proibido, né? E não era só porque o mercado retraiu, ou porque ele não conseguiu competir, ou porque o preço, porque o petróleo, coisa do tipo. Não, não. Foi proibido. Veio o Estado e disse, olha, é proibido fazer festa em lugar fechado. Isso por um bom tempo. O restaurante teve que se reinventar, né? Enfim, várias soluções idealizaram. Esse exemplo, essa história, ele foi proibido de funcionar. E, claro, mergulhou numa profunda crise financeira. Mas ele teve, assim, digamos, um lampejo, né, de uma boa ideia. Eu soube disso também de agências de viagem, também. Muitas quebraram. E teve muita sorte quem percebeu isso muito rápido. Que a gente fala na economia, o menor prejuízo sempre é o primeiro, né? E aí tiveram esse lampejo de lucidez. Olha, vamos encerrar. E nesse caso aí da casa de festas infantis, ele demorou um pouquinho e foi dragado pelos débitos. Só que ainda assim ele tinha boa fé e ele foi lá, não, eu quero fazer tudo bem bonitinho, tudo bem certinho para dormir no meu travesseiro e começar minha vida nova agora como empregado, motorista de aplicativo, vou emigrar para um outro lugar, enfim. E aí ele resolveu fazer tudo bem bonitinho. Só que faltou dinheiro para pagar todo o passivo. Faltou dinheiro para pagar todo o passivo. E dentre esse passivo também tem passivo tributário, que o passivo tributário muitas vezes é o menos rápido, assim, né? É o mais lento para cobrar, porque tem o banco, tem o empregado, que está credores, trabalhistas, fornecedores, né? Que são credores mais vivos, assim, né? É uma chama mais acesa. Sim. E aí o fisco acabou ficando meio que para trás e ele deixou. Mas ele pagou todo mundo que deu,
ele liquidou todo o ativo que ele tinha, de repente até botou dinheiro do bolso, Sim. né, não patrimônio da empresa para pagar, e aí, já deve estar imaginando a pergunta, que é a seguinte, ele foi lá, fez tudo bem certinho, tudo o máximo correto possível, deu baixa lá na junta. A pergunta de US$ 1 milhão, agora já são US$ 2 milhões. Assim, eu particularmente tenho uma opinião e a jurisprudência tem outra opinião. E agora talvez tu seja o fiel dessa balança. Bruna, tu acha que tem responsabilidade, vamos dizer assim mais genericamente, tá? Genericamente, não só tributária, para a gente não mergulhar em picuinhas da responsabilidade Sim. tributária, que o tributarista é, assim, pródigo, né, em achar essas coisas. Mas vamos deixar uma coisa mais teórica, assim. Tu acha que tem responsabilidade esses sócios que providenciaram todo o devido procedimento de liquidação, pagaram tudo o que deu, esgotaram o ativo da sociedade e promoveram a baixa, o registro, e tudo que eles conseguiram, né? Mas ficou faltando pagar alguns credores. E aí? Dá então a tua palavra final aí. Não, Julga esse sendo, caso. O é que, porque, que a gente né, faz com sendo esse legalista, cara? sendo legalista, seria responsável, obviamente, porque por mais que ele tenha deixado de, né, teve a boa fé de pagar todos ali as questões, teve a não quitação de outras dívidas, ocorre a sucessão de qualquer forma. Agora, se você for analisar o macro da boa fé, eu acredito também que vai variar muito, né, do valor que é essa dívida. Uma coisa é Sim, um valor menor de uma empresa que você vê que teve todos, e eu falo isso já na judicialização, né? Com relação a pagou tudo, tem um valor menor. Outra coisa é aquele débito gigante, principalmente ali na questão fiscal. Eu acredito que né, a responsabilização não tem como. Eu acredito que né, vai acontecer e, em regra, deve acontecer até por uma questão de equilíbrio econômico. Imagina só que quando se deixa ali de pagar determinados débitos, né, não precisa nem ser o tributário, questões impostos fiscais ali, mas deixa de pagar outros credores. Acontece um desequilíbrio, né? Que a gente sabe que a economia, ela não é ali uma soma zero. Ela tem realmente ali um toma lá da cá. Então, acredito sim que tem a responsabilização, sendo legalista nesse aspecto. Contudo, eu acredito que se judicializar, vai depender de outros fatores subjetivos, né? Boa-fé, valor desse fisco. Ou então, por exemplo, a própria renegociação, né? Tem como você renegociar isso junto, por exemplo, o fisco? Tem como você renegociar? Tem esse débito, vamos renegociar. Eu fico lá com uma certidão positiva, só que com efeitos negativos, né? Até para você conseguir, às vezes, abrir outro CNPJ, para você conseguir atuar. Essa dissolução irregular faz com que você nem possa também abrir outra empresa, né? E muitas das pessoas não sabem disso. Por mais que tenha feito tudo certinho, faltou isso. Não sei, tá? Essa é a minha opinião. É um assunto. A jurisprudência está contigo, tá? A jurisprudência está contigo. Vocês estão juntas na mesma, sim, no nosso tribunal, sim, porque acontecem essas baixas, né? Baixas com débitos, baixas com débitos. E aí eu tenho assim algumas dúvidas, sabe? Eu tenho algumas dúvidas se o contribuinte praticou todos os atos, né? O liquidante fez tudo o que devia, né? E não foi pago alguma coisa. Vamos imaginar que alguma coisa foi pago, que foi possível, que as forças do ativo conseguiram pagar, né? Ele vendeu o que ele tinha, mobiliário, coisa do tipo, mas ficou débitos em aberto. E ele pode, inclusive, o liquidante, ele na verdade deve, né? Faz parte dos ônus do liquidante prestar contas, né? Sim. E isso ser documentado. Ele pode, olha, ficou tantos. Às vezes ele tem vendas e ele tem que entregar produtos vendidos já, ou devolver o valor, né? Sim. Enfim, é um nó, assim, né? Gerir esse cadáver insepulto aí da empresa que parou de funcionar e também não tem mais como e caminha para a extinção. Então é bem difícil isso. Mas Eu tenho minhas dúvidas. a sua opinião seria com relação, o seu posicionamento seria com relação a analisar a subjetividade de cada caso ali, né? Na verdade, claro, tudo vai morrer na prova, né? Tudo vai Ah, claro. ser levado à prova, mas vamos responder em tese, assim. Se todo o procedimento, isso é a minha opinião particular, né? A jurisprudência não está comigo. Mas aqui eu falo assim em âmbito doutrinário. Se a empresa, né, os sócios, o liquidante, providencia todos esses atos,
né? Documenta todos esses atos. Ele faz um inventário do ativo. Ele tem que fazer esse inventário do ativo e prestar contas para os sócios, né? Afinal de contas, eles podem virtualmente ser responsabilizados por isso, e o liquidante junto. Aí, ele presta contas que ele pagou todo o passivo possível com aqueles recursos amealhados na venda do ativo, né? Ele tem essa autorização de vender o ativo. E aí, ele paga tudo, presta contas, os sócios nada recebem por sobras, não recebem nada, né? Aprovam as contas e aí pedem a baixa, e isso é feito. É feito lá o arquivamento do distrato na junta, enfim, acho que vai mais alguma coisa junto, né? Acho que vai essa ata final, alguma coisa do tipo, né? Normalmente, tá? Tem gente que faz a ata de liquidação e encerramento junto. Eu costumo fazer separado, a ata de dissolução, aquelas 3 fazinhas, a ata de liquidação e depois a ata de encerramento final. Então. Sim. Mas essa ata de encerramento final vai junto no distrato para a junta. Sim, do encerramento. Tá, é o que eu sabia. Tá, aí vai a ata junto com o distrato assinado, todo mundo, assim, na maior, digamos, claridade. Não foi nada, não foi assim, dissolução irregular. O que é dissolução irregular? Olha, gente, se sobrou esse computador, esse celular fica para ti, aqui, ó, tu pega com essas folhas de papel A4 para ti, baixa a cortina, entrega a chave lá na imobiliária, põe na caixinha de correio da imobiliária e, ó, isso é dissolução irregular, baixei a cortina de ferro, né? Porta de cortina, né? Aquelas cortinas que descem, né? E sumir. Ou abro as portas dos fundos lá da empresa, levo todo o estoque lá, fuge com o estoque, cada um leva um pouco da coisa. Aconteceu isso numa loja de carros aqui em Porto Alegre. Eles fecharam na sexta-noite, sábado, encostaram numa outra entrada e uma cegonha, levaram todos os carros embora, né? Que é tudo com procuração, não tinha documentação, assim. Levaram todos os carros embora, fugiram. Isso é dissolução irregular. Né? Essa fuga, né? Quando tu tenta iludir o credor. Agora, quando todo mundo faz tudo bonitinho, paga, fica ali exposto e contrata um encerramento na sociedade, dizer que ele é responsável ainda, sabe? Mas vai executar, né? Mas vai executar. Eu fico só pensando assim, tá, mas e a limitação da responsabilidade? Porque quando o ordenamento fala com a gente, eu digo para mim, a lei fala, né? A lei fala pra gente, olha, você quer a limitação da responsabilidade? E o cara, eu quero sim. Essa coisa é bacana, a limitação da responsabilidade, eu quero dormir tranquilo, né? E aí, não, beleza, se tu quer, faz tudo que eu tô te dizendo aqui, ó. Se tu quer, tu tem que fazer isso aqui. Faz isso, faz o contrato, senão ele é responsável pessoal e ilimitada, tá? Faz o contrato. Ah, beleza, vou fazer o contrato. Essa é a lei falando pra gente. Pega o contrato, leva na junta, porque aí é operabilidade perante terceiros. Pô, legal, vou fazer. Vai, faça a contabilidade bonitinho, tá, querido? Senão vai ter problema. Não, pode deixar, tô fazendo. E faz tudo que a lei pede. E ainda assim vai ser responsabilizado, vai tomar pena de quem não cumpriu, sabe? Equiparar esse cara ao cara que foge com o estoque é muito pesado, sabe? É muita diferença. Eu fico assim, sabe? Eu não consigo. Tem assuntos mais tormentosos ainda na execução, mas eu não consigo. Isso me constrange. Sim. Colocaram aqui no comentário também, ó, o mero inadimplemento não enseja responsabilidade tributária. Foi o último julgamento, né? Mas isso aí tava falando. O julgamento, se eu não me engano, falava em relação a um administrador, né, que saiu antes da dissolução irregular. Isso, foi antes da dissolução irregular, o 962. Isso. Mas assim, a jurisprudência está contigo, o nosso tribunal está contigo também. Está contigo. Vai responder. Ficou débito para trás, vai responder. E na verdade, esse é um grande dogma, né? Talvez eu sou meio poliana, meio romântico nas ideias, né? Eu aprendi essas coisas. E aí, o que acontece, né? Se sobrou débito e essa limitação da responsabilidade, meio princípio geral, assim, meio dogma, meio bate ideia. De frente. Na verdade, na prática, está tão esvaziado, né? Porque no trabalhista tu vai pagar, no consumidor tu vai pagar, no tributário tu vai pagar, no bancário, porque tem aval, tem fiança, tem um monte de coisa, vai colocar vai você, pagar pessoa física, seu filho, sua mãe, tudo com... Tem alienação fiduciária, tem... Olha, meu, tu não tem pra onde fugir. Não tem pra onde fugir. Como é que foge? Paga. E como é que foge? Ou paga, ou faz estruturações societárias
com objetivos ilícitos, né? Que a gente vê muita É, gente fazendo também para esconder patrimônio, que a gente sabe que muitas das vezes, obviamente, não é com objetivo ilícito, mas muitas das vezes é. Porque já chegou, gente, é, quando você vai escutar aqui, a pessoa fala, tá, você quer esconder seu patrimônio, né? Então, ou seja, já é um fim ilícito para isso, né? Então, claro. acontece É, muito, principalmente, obviamente, para quem tem dinheiro para constituir estruturas fora do país, estruturas que a gente consegue é, redirecionar. Mas aí é um outro high level, né? A gente está falando do empresário do dia a dia, a gente está falando é. aqui de comércio. E a gente sabe, eu tenho uns parentes que moram no exterior e a gente vê, assim, pelos exemplos que eles compartilham, ideias lá de lá, que a gente precisa, no Brasil, ter, assim, uma... Acho que já está mudando, mas é ver o empresário com outros olhos, né? Acho que o fisco sempre viu o empresário... Está mudando, mas sempre o empresário como uma espécie de um inimigo, né? O físico e o E trabalhista, né? é. Não, trabalhista, eu não posso falar porque eu não conheço muito a realidade trabalhista, mas eu imagino que seja ainda mais Mas melhorou, perverso. melhorou muito, melhorou muito. Que bom. Mas o fisco sempre tinha o empresário como um certo inimigo, e na verdade, gente, é o empresário que movimenta, que paga meu A salário economia, também, né? exatamente. É. Não, eu ainda falo que quando a gente vai fazer estruturação, que seja contratual, que seja o que for, qual que é o risco que a gente ativa 10 milhões de alertas aqui para o empresário? Trabalhista tributário, ó, vamos lá, a gente tem que analisar isso aqui para ver, ou seja, o empresário ele sempre vai para o caminho onde ele possa correr menos risco de um passivo, ter um passivo trabalhista ali, e onde ele pode, na maior, né, segurança jurídica, pagar menos imposto. Né? Então, a estruturação tributária nesse aspecto anda junto com a societária. Então, eu falo que não vou falar inimigos, que é muito forte, mas o que ativa o sininho dos empresários é a justiça do trabalho e o fisco, né? Com certeza. É. Eu tenho meu quinhão de participação é na parte fiscal, né? Porque a execução está sempre correndo atrás, né, do leite derramado. Mas são assuntos bem importantes e sensíveis. Olha, Bruna, assim, a aula que o pessoal teve aí é impagável. Fico imensamente agradecido aí. Ô, pessoal, compartilha aí, dá o O coraçãozinho aí, o aviãozinho. aviãozinho aí para o pessoal. E faz um print. Deixa eu fazer um print aqui, Bruna, porque essa aula foi memorável. Aí, Deu. muito memorável. E, pessoal, faz um print aí da tela, compartilha nos stories aí, marca aqui o perfil da Bruna, Bruna S. Puga, né? É isso aí. Isso. É S de quem mesmo que era o Santana, sobrenome? Santana. Santana. Tá perdido, E, Wesley. e aí, marca também o Execução Fiscal em Curso e que a gente reposta, né? A gente Com reposta aí nos certeza. stories. E se tu me permitir, eu deixo ela no YouTube também para Claro, ser recuperada mais, assim, com mais facilidade. Fantástico. Olha, te claro, eu que agradeço agradeço. imensamente. Foi muito legal, muito bom mesmo a nossa conversa. Adorei. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Depois a gente pode marcar outras aí, pegar outros temas sensíveis, né? Oh, sempre tem, né? Como a Muito. coisa multiplica, né? Maravilha. Olha, te agradeço muito mesmo, foi muito bacana, adorei. E para uma próxima oportunidade, ó, sempre pode chamar que sou Com parceiro. certeza. Eu que agradeço. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada, Thiago. Obrigado, pessoal. Eu vou abrir uma caixinha aqui, ficou com a pergunta não respondida aqui, que a gente responde, Boa. tá? Valeu. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.